Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? A professora Cecília já apresentou o nosso grupo GP Assim. Ele é formado por estudantes egressos e matriculados em 2 programas, essencialmente, de pós-graduação, que é o Educação em Matemática, mestrado, Educação Matemática e Ensino de Física, e o mestrado e o doutorado em Ensino de Ciências da UFSM. Também é formado por alguns professores da rede e alunos da graduação, além de outros pesquisadores, como eu estou em Minas Gerais, no caso, e tem a professora do Amazonas e outros estados que participam com a gente. E é sempre um grande prazer falar sobre uma das teorias que move um pouco o nosso grupo, que é a teoria da aprendizagem significativa. E esse semestre a gente convidou várias pessoas para que compartilhem com a gente as suas experiências com essa teoria, e para a gente enriquecer mais o grupo, né? Crescer também com a experiência do outro. Nessa tarde, então, é a apresentação do palestra do professor Ricardo Gonçalves, o qual eu tive o prazer de conhecer na Unixul, ainda no doutorado. E eu acho que a professora Maria Cecília vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Aí eu passo a palavra para ela. Pode ser, professora Naíma, pode ser. Bom, já dei boas-vindas a todos, um cumprimento especial à professora Norma Levato, uma satisfação a presença de todos. E nós vamos hoje ouvir a palestra do professor Ricardo Gonçalves, que é licenciado em matemática pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, no Paraná. É licenciado em Física pela Universidade Metropolitana de Santos, em São Paulo, e também é formado em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, também de São Paulo. É doutor e mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul, de São Paulo. É especialista em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. O professor atualmente é professor da Escola Técnica Estadual no Ensino Médio e Técnico, professor do Colégio Super Ensino Positivo no Ensino Fundamental e Médio, é professor do Instituto Tecnológico do Sudoeste Paulista e coordenador da formação de professores do Centro Paula Souza na CETEC Capacitações, na área de matemática. Também é membro do Grupo de Pesquisas e Estudos Avançados em Educação Matemática na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Com a palavra, professor. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Reitero que é uma satisfação, né, ficar essa tarde com vocês, conversando um pouquinho sobre alguns elementos tão importantes na área da educação, matemática, e eu agradeço o convite da professora Naíma por lembrar da gente, por deixar a gente conversar um pouquinho com vocês. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Fico muito feliz da presença da minha orientadora de mestrado e doutorado. Eu brinco com a professora Norma que a gente teve 10 anos de relacionamento, né? Entre o mestrado e o doutorado, ela me aguentou durante 10 anos. Então, é uma trajetória assim, de bastante pesquisa, de bastante trabalho, de bastante análises, né? Que eu, junto com a professora Norma, lá na Universidade Cruzeiro do Sul, desenvolvemos ao longo desses 10 anos. E isso vem um pouco antes disso, é a minha formação, é a minha característica quanto professor de matemática. Eu fiz uma apresentação, eu já posso projetando e começando, Naíma? Pode sim. Eu vou projetar aqui a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Eu já aproveito para dizer a todos os presentes que aqueles que não puderem ou não quiserem fazer as perguntas no final, pode colocar aqui no chat que a gente faz para o palestrante logo no final da sua apresentação. Tá ok. Eu fico olhando as minhas telas aqui, a gente para de ver um pouco, né? Vocês estão vendo? É possível visualizar? Sim. Tá ok. Qualquer coisa, a Naíma acaba me ajudando, porque a gente fica sem olhar as telas, né?
fica meio perdido em alguns momentos. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da aprendizagem significativa, né, que tem a ver muito com a teoria da aprendizagem significativa estabelecida por Ausubel, e a resolução de problemas quanto metodologia de trabalho nas aulas de matemática. Então, esse é o nosso tema da tarde de hoje. Eu coloquei aqui, pessoal, quem quiser, eu fiz uma sala de aula Google, que eu coloquei algum material de apoio da nossa apresentação. Eu acho interessante, claro, que às vezes tem alguém que não tem a conta do Gmail ou tem alguma dificuldade, isso não vai atrapalhar a nossa apresentação, mas quem conseguir, é só projetar o celular aí e já vai direto para a sala de aula Google. Eu já coloquei algumas coisas lá que complementam a minha fala de hoje. Se precisar da senha, a senha é essa que está aparecendo aí, né? Tem alguns momentos que, por você estar logado no Gmail, ele já direciona, né, sem a necessidade dessa senha aí, para essa sala de aula Google, que ela vai ficar um tempo ativa devido à ideia de que a gente pode interagir além desse momento. Então, está disponível, já tem algum material, o material dessa apresentação eu deixo disponibilizado daqui a pouco, ao final, mas já tem algumas coisinhas que vocês já podem ir olhando lá na seção de atividades dessa sala de aula Google. Quem tiver algum probleminha, alguma coisa, depois a gente pode conversar, é só mais para uma ideia de complementar a minha fala e vocês terem um material que a gente vai desencadeando aqui o diálogo. Bom, eu reitero a minha apresentação, que tem a ver bastante com essa relação da matemática, da física e da pedagogia. Então, eu fiz essas 3 graduações, né? Especificamente, eu começo pela matemática, depois eu passo pela física e pela pedagogia, como uma ação complementar à minha prática profissional quanto professor de educação básica e do ensino superior. Na educação básica, eu atuo na iniciativa pública, que é no Centro Paula Souza atualmente, que são as escolas técnicas, que é uma autarquia do Estado de São Paulo. Trabalho no ensino médio e na educação profissional, nos ensinos técnicos, e também há mais de 20 anos na iniciativa privada. No ensino superior, também trabalho já há mais de 15 anos, especificamente com as disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, né? E a minha pesquisa na área da educação matemática, ela acontece especificamente, né, na resolução de problemas, tanto no mestrado quanto no doutorado, sob orientação da professora Norma Levato. Pertenço também ao grupo de pesquisa, o GPAEM, que é um grupo em que a gente discute um monte de ideias associadas à educação matemática, associados à pesquisa. Então, essa é uma breve apresentação das minhas ações, né, quanto profissional, quanto pesquisador nessa área. Bom, e aí a gente começa perguntando por que a resolução de problemas e a aprendizagem significativa, né? Da onde que eu tiro essa relação? E aí, toda essa relação, toda essa ideia e essa associação da aprendizagem significativa e a resolução de problemas, que são 2 temas que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje, elas vêm de alguns questionamentos, né? De algumas perguntas. Então, primeiro, é esse que eu coloco, né? Como os estudantes interagem a partir dos conhecimentos prévios, buscando dar sentido ao novo conhecimento, balizado pela metodologia de trabalho através da resolução de problemas. Então, a primeira ideia é como que ele faz essa mobilização a partir dos conhecimentos prévios. Então, quem já entende um pouquinho de aprendizagem significativa começa já a lembrar dessa importância desses conhecimentos iniciais. Como a resolução de problemas contribui para a aquisição do novo conhecimento matemático do estudante. E, por último, quais relações entre a resolução de problemas e a aprendizagem significativa no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, essas 3 perguntas, elas vão nortear a minha fala de hoje, tá? Bom, mas para eu conseguir chegar a tudo isso, né, olhando para a resolução de problemas, a gente precisa avançar e compreender um pouco mais como se constitui essa metodologia de trabalho nas aulas de matemática. Então, a gente passa pelas orientações de mestrado e doutorado,
trabalha, né, apresenta minicursos, por exemplo, no Encontro Nacional de Educação Matemática, desenvolve as pesquisas na confecção da tese e da dissertação, participa de vários eventos, a gente lê bastante, né, tem bastante leituras, publicação de artigos, então nós vamos caminhando, né, ao longo da nossa trajetória em busca de se apropriar um pouco mais dessas ideias. E também associar especificamente a minha área de atuação como professor, que é a prática docente. E aí, mesma ideia na relação da aprendizagem significativa. A professora Norma me acompanhou em vários eventos que falam especificamente da aprendizagem significativa, o Encontro Internacional, que aconteceu em 2019, onde a gente apresenta trabalhos mostrando essa integração entre a resolução de problemas e a aprendizagem significativa. A gente lê muito, né? Fomos para Londrina tentar pegar um exemplar original para poder ler direto a fonte, né? Ler o que o autor escreveu. A gente tem a relação de livros que tanto a gente publicou, né? Quanto essa relação das leituras, os artigos publicados em evento, as pesquisas, as orientações e, de novo, aparece aí a prática docente. Bom, o que a gente vai conversar aqui? Quais são as nossas abordagens, né? Primeiro, a gente vai olhar para a resolução de problemas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa metodologia de ensino. Depois, para a aprendizagem significativa em si. E, fazendo a associação entre essas duas áreas conceituais, entre essas teorias, a gente mostra a ideia da pesquisa de mestrado, que nós olhamos para a aprendizagem significativa e a resolução de problemas, e para a pesquisa de doutorado, que mostra, né, especificamente a avaliação dentro desse contexto de resolução de problemas e aprendizagem significativa, que é algo assim mais incorporado, mais denso, e que nós avançamos bastante em relação à pesquisa desenvolvida no mestrado. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender a diferença, né, para a gente entender todas essas ideias, a diferença entre exercício e problema, tá? Eu coloco essa primeira imagem aqui, né? Essa imagem remete a quê? Qual é a ideia central que nós temos dessa imagem? O que esse rapaz está fazendo em cima dessa esteira? Correndo, andando, né? Fazendo um exercício literalmente, de repetição. Então, ele tem uma programação, uma velocidade, e ele fica caminhando em cima dessa esteira, repetindo, né, aquele vai e vem das pernas de forma periódica. E aí a gente tem uma ideia de exercício, né? O exercício, também na matemática, é essa ideia da repetição, né? Geralmente pautada num trabalho mais individual, pautado na memorização, na reprodução de algo conhecido, e assim por diante. E aí, em contrapartida, eu tenho essa outra imagem aqui, ó. O que essa outra imagem remete, né? Essa outra imagem remete um circuito que não é tão linear, né? Então, ele é feito por diferentes formas, tem obstáculos diferentes, tem obstáculos com formatos diferentes, então a gente tem que trilhar uma trajetória não conhecida, com obstáculos e com ações que às vezes a gente precisa desenvolver, que não é conhecida de antemão. Essa ideia que eu trago aqui, nessa segunda imagem, é uma ideia mais voltada para o que a gente entende de problema. Então, não é algo assim pré-definido, você não conhece qual é a resolução daquela situação, envolve mais a ideia de investigação, favorece um trabalho mais coletivo, porque às vezes você precisa de uma ajuda, favorece a descoberta, porque em meio a um problema você vai reativando e relembrando algumas coisas para descobrir outras, tem um caráter mais desafiador em relação ao exercício. Então, essas são duas ideias assim iniciais que a gente precisa entender bem e diferenciar o que é, de fato, exercício e problema. Nesse contexto, né,
é importante entender o que é um problema gerador, que a gente vai falar um pouco aqui nesse momento. Então, eu trago uma definição bastante atual da professora Norma Levato e da dona Lourdes Onoshiki, que entende que um problema gerador tem como objetivo a construção de um novo conteúdo, um novo conceito, princípio ou procedimento matemático em que o conteúdo necessário ou mais adequado para a resolução daquele problema ainda não foi desenvolvido em sala de aula. Então, essa definição que a gente traz aqui é o que vai pautar toda a nossa fala e o que constituiu o nosso trabalho de pesquisa, a qual eu vou mostrar um recorte na tarde de hoje para vocês. Então, a definição de problema gerador que nós temos é essa. Além disso, né, o problema gerador é a partir dele, né, desse problema gerador, que os estudantes e os professores, ou seja, essa dinâmica de sala de aula, né, favorece a integração, com o objetivo de ampliar, de construir ou reconstruir o conhecimento matemático em que o professor planejou, né, para aquela aula. Esse problema gerador pode ser proposto para o professor, ou ele pode ser aceito também pelo professor quando o aluno traz um problema interessante e que desenvolve a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. Professor Ricardo, tem problema gerador só na matemática? Não necessariamente, né? Um problema gerador, ele tem essas características. Eu trabalho com física e a gente vê, e eu trabalho com resolução de problemas nas aulas de física, claro que não todos os momentos, né? Mas quando possível é interessante lançar mão dessa metodologia de trabalho nas aulas de física, por exemplo. Então, quando a gente fala de gerador, né, dentro de cada ação, de cada área de conhecimento, ele pode se perpetuar aí, tá? Então, essa é a ideia, a definição que a gente tem de problema gerador. Vamos conversar um pouquinho do que é problema gerador. Então, esse problema 1, o nosso colega Ulisses está aqui assistindo a nossa palestra, e é da área de linguagens. Talvez esse problema 1, que é para calcular o valor da expressão numérica, 5 mais 6 vezes 7, não seja um problema para ele, né? Ou para uma criança, talvez seja, porque problema não necessariamente, às vezes, o que é um problema para um aluno, para uma pessoa, não é para outro. A ideia do problema é exatamente aquela que a gente acabou de falar, que deve ser desafiador, que não tem uma resolução pronta e que ele deve favorecer, no caso do problema gerador, a aquisição de novos conhecimentos. Então, talvez esse primeiro problema, para muitos de vocês, não seja efetivamente um problema. Para alguns outros, pode ser que seja. E o 2? Vamos ver o problema 2? Determine as soluções da equação. X² mais 5x mais 4 igual a 0. É um problema? Será que para mim resolver essa equação, achar as soluções dessa equação, é um problema? Eu vou ter que relembrar como que faz, eu vou usar Bhaskara, método de completar quadrado. Para mim é um problema, eu não sei nem por onde começar, né? Então, será que essa equação quadrática é um problema? Para alguns pode ser que sim, talvez para outros não. Vamos para o problema 3. Qual o volume do tronco da pirâmide abaixo? E aí, é um problema? Professor Ricardo, isso para mim é um problemaço, né? Eu não tenho noção nenhuma de como calcular o volume de um tronco de pirâmide. Eu nunca nem ouvi falar em tronco de pirâmide. Bom, então pode ser que para alguns seja um problema. É daí a necessidade do professor saber quais os conhecimentos prévios que os alunos possuem, para que ele coloque um problema que desencadeie a aquisição de novos conhecimentos. Então, esse aí, para alguns pode ser que seja um problema, para outros não, e assim por diante. Então, professor Ricardo, o problema gerador pode ser uma equação, o problema pode ser resolver uma equação, achar o valor do x, pode. Um problema gerador não necessariamente precisa ser algo contextualizado, que tenha uma história, um enredo, um texto. Ele pode ser, sim, né, calcular o volume de uma figura, como a gente colocou, ter uma equação para você determinar o valor de x, e isso também são problemas, tá? E aqui tem o problema 4, que é o problema
que a gente chama lá no nosso Google de sala de aula e na nossa pesquisa de problema 2. Então, esse problema é um problema que a gente apresentou para os nossos alunos, a qual foi fonte de dados, né? Construção de dados da nossa pesquisa. E olha que interessante, esse aqui a gente diz assim, no gráfico abaixo, o eixo das abscissas representa o tempo em horas, e no eixo das ordenadas, os valores em reais. Observe o gráfico abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Olha que legal. Então, nós colocamos esse gráfico para os alunos, e daqui a pouco eu mostro para vocês como que a gente desenvolveu isso. E a pergunta, uma das questões é possível encontrar a lei de formação da função representada nesse gráfico? Se sim, apresente-a. Se não, justifique sua resposta. Então, esse é um problema gerador que se tornou, na nossa pesquisa, de fato, um problema gerador. E para vocês que estão vendo, será que esse problema é um problema gerador? Eu tenho uma solução já imediata, eu sei resolvê-lo, ou ainda não, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Vocês pensaram se é um problema ou não? Esse problema 4, vamos dizer assim? E aí, a gente vai caminhando um pouquinho para olhar essa questão do que é e de como se constitui um problema gerador. E aí a gente traz aqui para vocês uma tela um pouco maior, né, que mostra o problema 2, denominado 2 na nossa pesquisa, que traz todos esses itens que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E um problema gerador, ele não pode ser arbitrário, ele tem que ter intenções claras de aprendizagem matemática, ou aprendizagem da física, ou de outra área. Então, é importante que as intenções do problema gerador, elas sejam claras, elas sejam objetivas, e que há uma construção de um novo conhecimento através desse problema gerador, balizado pela metodologia de trabalho através da resolução de problemas que nós vamos discutir. Então, veja que interessante, eu trouxe um recorte aqui para mostrar para vocês que o problema proposto na nossa pesquisa, e aqueles que a gente desenvolve em sala de aula, por exemplo, é pautado nas ideias que, inclusive, os documentos oficiais apontam. Aqui, especificamente, segundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, uma das habilidades em matemática acerca do conteúdo de funções consiste em analisar funções definidas por uma ou mais sentenças, em suas representações gráficas, algébricas, e fazendo as suas conversões de representações. Então, é isso que a gente propôs. Ou seja, o problema está em consonância com as orientações oficiais. O problema gerador está em consonância com a metodologia de trabalho, a qual eu vou explicar um pouco melhor nos próximos slides. Então, a gente tem a importância de se aceitar ou propor problemas geradores que se efetivam e tragam realmente contribuições para a aquisição de novos conhecimentos. Então, esse é um problema gerador. Veja que a gente colocou vários itens, né? Colocou o item A, o item B, o item C, e assim por diante. Esse problema ele foi adaptado por mim e pela professora Norma para ser aplicado, porque a ideia central do problema, ela se constitui aí nesse item C, né? Então, a ideia central, lá no livro didático, era que os alunos encontrassem a lei da função. E aí a gente ampliou essas ideias para que esse problema gerador também estivesse em consonância com a ideia da aprendizagem significativa, a qual a gente vai ir discutindo aqui ao longo da nossa conversa. Eu indico e reforço o item C justamente por isso, e porque também eu evidencio nos próximos slides o que os alunos escreveram em relação a esse item, tá? Então, é por isso que ele aparece aí em destaque no nosso slide. Bom, vamos conversar, então, um pouquinho sobre essa metodologia que a gente chama de resolução de problemas. Então, a metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação de matemática através da resolução de problemas, que é pautada pelas ideias de Alevato e Onoshiki,
constitui como uma metodologia de ensino, na qual o conhecimento matemático se constrói ou se amplia através da resolução de um problema gerador, integrando o ensino, a aprendizagem e a avaliação. E é nesses últimos 3 palavras aí, vamos dizer, que a gente olha para a nossa pesquisa de doutorado, a integração do ensino, da aprendizagem e da avaliação. Porque, segundo essas autoras, o ensino, a aprendizagem e a avaliação, quando trabalhado através da resolução de problemas, ocorrem de forma integrada. Uma concepção em que o ensino, a aprendizagem e a avaliação devem ocorrer simultaneamente durante a construção do conhecimento matemático pelo aluno, com o professor atuando como guia e mediador. Então, o papel do professor é muito importante, né? Desde o momento inicial até toda a dinâmica de sala de aula, mediando, questionando, trazendo ideias e inovações durante a resolução daquele problema gerador, tá? Bom, e aí a gente entra especificamente nas 10 etapas sugeridas por Alevato e Onoshiki, que subsidiam o trabalho do professor. E é aqui, nessas 10 etapas, que a gente vê muitas ações e elementos em consonância com a teoria da aprendizagem significativa. Essas 10 etapas se constituem, a partir da primeira, a propor, né, o problema gerador, a proposição do problema. A segunda etapa, os alunos tentam resolver o problema com os conhecimentos prévios. Então, eles vão tentando resolver, vão tentando fazer, vão questionando, vão não conseguindo, vão perguntando. É bem assim, para aflorar os conhecimentos prévios que os alunos estão trazendo. Depois, na terceira etapa, em pequenos grupos, né, eles tentam resolver de novo o problema gerador em grupos, tentando ampliar essa resolução e avançar no conhecimento matemático enquanto resolve o problema. E o professor, na etapa 4, incentiva e observa essa resolução. Depois, na próxima etapa, na quinta etapa, os alunos em grupo resolvem o problema, então eles colocam a mão na massa, vão chamando o professor, entre eles, né, eles vão questionando, avançando a resolução inicial lá na etapa 1, na etapa 2, né? Depois disso, os alunos apresentam essa resolução. É muito interessante esse momento que vai também para a etapa 7, em que eles apresentam uma lousa, eles tentam ou explicam o exercício para os colegas, para a turma, para o professor, com argumentação, tentando trazer novas ideias, novas concepções ou dúvidas, em que desencadeia a etapa 8, onde o professor, junto com os alunos, nesse ambiente bem dinâmico de interação, em busca da resolução daquele problema, busca o consenso do conteúdo matemático desejado e formaliza lá na nona etapa esse conteúdo. Então, é importante que o professor tenha esses objetivos claros, em que a formalização do conteúdo matemático ocorra de fato em meio e durante a resolução do problema gerador. E, por último, na 10ª etapa, propõe-se a proposição de novos problemas. Ou seja, depois de toda essa dinâmica de aula, com o professor mediano, questionando, gerando situações, o aluno tenta pôr um novo problema, um novo questionamento, ou um item, aquele problema que já foi proposto, ou um novo problema gerador, para manter esse desafio e esse questionamento. Então, essas 10 etapas que vocês veem aí, também eu coloquei lá no nosso Google Sala de Aula, para ficar bem claro, são as etapas sugeridas por Alevato e Onoshiki que subsidiam o trabalho do professor através da resolução de problemas. Bom, continuando aqui, essa questão... Opa! Deixa eu ver... Ah, tá certo. Bom, e o que isso tem a ver, né, com a teoria da aprendizagem significativa? E aí aqui a gente traz algumas ideias, alguns recortes da aprendizagem significativa que se mostraram muito presentes na resolução de problemas. Desde a sua concepção, que a essência do processo de aprendizagem significativa, as ideias
são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno, através de uma relação não arbitrária e substantiva. Então, essa frase, né, esse texto que a gente traz aqui, mostra muito a resolução de problemas. Porque quando você põe um problema gerador, ou propõe, ou aceita um problema gerador, para trabalhar pautado nessas etapas, né, sugeridas por Alevato e Onoshiki, nessas 10 etapas, é importante que o problema não seja arbitrário, que de fato seja um problema gerador, e que o aluno compreenda e consiga conectar isso à sua estrutura cognitiva. Então, essa é a ideia, né, que ele chama não literal. Então, não é de qualquer modo, não é arbitrária, tem que fazer sentido para o aluno, né, ele tem que vivenciar, a partir dos conhecimentos iniciais, dos conhecimentos prévios, toda essa construção e aquisição de novos conhecimentos, assim como a metodologia e o problema gerador favorece, tá? Então, a gente começou a olhar um pouquinho para isso. Então, assim, esses dois termos, essas duas palavras, são muito importantes na teoria da aprendizagem significativa, que é a não arbitrariedade e a substantividade. E, vindo, né, essas duas palavrinhas vêm da teoria da aprendizagem significativa, de Hausmann, Novak e Hanesan, e aí a gente traz aqui uma figura muito interessante, que é do livro de Van der Walle, que é, na verdade, um livro que fala especificamente da resolução de problemas. E aí, o que nós temos aqui? Nós vimos e temos aqui a seguinte ideia. Esse autor da resolução de problemas, ele fala que esses pontos azuis, eles são como os conhecimentos prévios dos alunos. Então, eu tenho esses pontos azuis, esses círculos em azuis, e eu uso esse conhecimento prévio para fazer novas conexões ou ancoragens, como é dito na teoria da aprendizagem significativa, até pelo professor Marco Antônio Moreira, e ele usa essas conexões, essas ideias âncoras, para criar um novo conhecimento, para construir um novo conhecimento, que seria o círculo em vermelho. Então, a gente começou a perceber essa relação muito próxima entre a aprendizagem significativa e a resolução de problemas, porque Van der Walle é uma literatura própria da resolução de problemas, mas que aponta exatamente essas relações entre a construção do novo conhecimento a partir dos prévios, tá? Então, aqui a gente já começa a andar nesses dois caminhos, dessas duas ideias da aprendizagem significativa e resolução de problemas, né? Bom, na nossa aula, no nosso momento de hoje, nós vamos falar de algumas coisas importantes que eu apresento aqui para vocês. Então, primeiro, a gente vai falar um pouco do conhecimento prévio, tentando associar com a aprendizagem significativa e a resolução de problemas, tá? Depois a gente fala dos organizadores avançados ou prévios. Avançados é mais a ideia de Ausubel, ideia de conhecimento organizador prévio é trazido mais pelo Marco Antônio Moreira. Então, isso são elementos que constituem a teoria da aprendizagem significativa que traremos aqui hoje. Também a ideia do material logicamente significativo, que é uma representação, um diálogo da aprendizagem significativa. Subinsensores ou ideias âncora, também vamos abordar essas relações. Falaremos também da aquisição de novos conhecimentos e a ideia da avaliação da aprendizagem. Então, esses 6 elementos, por isso que eu chamei o título de elementos da aprendizagem significativa, porque como é uma teoria, né, há um monte de ações que perpetua a aprendizagem significativa. Traremos para essa nossa conversa alguns dos elementos que foram mais ascendentes na nossa pesquisa, dentre outros também, tá? Então, começando aqui pela ideia do conhecimento prévio e sempre fazendo essa relação com a aprendizagem significativa. Bom, conhecimento prévio, de fato, o que é, né? Então, é importante conhecer os conhecimentos prévios que os alunos possuem, pois favorecem ao professor e traz para o professor subsídios para refletir e planejar sua própria prática, bem como para promover atividades didáticas e práticas metodológicas
buscando ampliar ou reorganizar os processos de ensino, aprendizagem e de avaliação, né? O conhecimento prévio, ele contribui até para uma avaliação diagnóstica, do ponto de vista do professor, que precisa ter noções claras do que o aluno já sabe, para que o problema gerador também não seja algo tão distante da realidade do aluno, enquanto conhecimento, né? Mas que também o aluno consiga medir quais, né, entre aspas, esse medir, não numericamente, mas consiga avaliar esse seu conhecimento prévio. E aí, aqui, o que a gente tem de conhecimento prévio, né? As etapas 1 e 2 da metodologia de trabalho através da resolução de problemas. Então, Ausubel fala da ideia do conhecimento prévio, né? A aprendizagem significativa coloca isso, e as etapas 1 e 2, lá da metodologia, dentre aquelas 10 que eu apresentei, elas também levam em conta isso, que é aquele momento inicial, onde o aluno tenta resolver o exercício com os conhecimentos que tem, para que isso seja potencializado e as ideias que ele precisa sejam trazidas à tona para que ele consiga resolver o problema gerador, né? E quando a gente fala de práticas metodológicas, né, a gente traz aqui, de fato, a resolução de problemas como metodologia de ensino. Então, a ideia da prática metodológica do professor aqui, neste contexto, é a resolução de problemas. Então, a gente traz essa consonância entre o conhecimento prévio, que é uma ação da aprendizagem significativa, e a resolução de problemas. Aqui também eu trago esse paralelo, né, entre a aprendizagem significativa e a resolução de problemas no que tange o conhecimento prévio. Para a aprendizagem significativa, ele constitui um momento inicial, né, em que o estudante tem para refletir, para compreender o que precisa, o que ele conhece, o que ele precisa ainda aprender, o que ainda não foi aprendido por ele ou conhecido, e que modo, como ele vai fazer essa mobilização para ancorar esse conhecimento prévio, já existente na sua estrutura cognitiva, com um novo conhecimento. Onde é visto isso? Onde essa importância do conhecimento prévio para o aluno, para o professor, é notado? Lá, como eu disse, nas etapas 1 e 2. Então, aqui, o estudante tenta resolver com as ideias iniciais, com aquelas que ele traz das vivências presentes na sua estrutura cognitiva, num processo reflexivo sobre o que já sabe e o que ainda precisa aprender. Então, essas duas ações. Além do conhecimento prévio, o próximo elemento a ser desenvolvido aqui é os organizadores avançados, né? Ou organizadores prévios. Então, esses organizadores avançados ou prévios, segundo a teoria da aprendizagem significativa, serve como âncora para a nova aprendizagem, buscando desenvolver os conceitos dos subsunsores para promover outras aprendizagens. Ou seja, esses organizadores prévios são entendidos também como materiais introdutórios, materiais iniciais em que antecede o material a ser estudado. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente esquece alguma coisa, o aluno esquece alguma coisa, até nós esquecemos algumas coisas. Então, é importante que o material, né, que as ações de sala de aula, seja o material, seja o professor ou ambos, façam esse resgate, reative esses conceitos e essas relações e definições que estão presentes na estrutura cognitiva, né? E Marco Antônio Moreira, ele denomina de organizadores prévios e fala que é um recurso instrumental apresentado em nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de aprendizagem. Então, são elementos em que o professor e o aluno precisa vivenciar para, sim, conseguir a aquisição de novos conhecimentos, né? E, mais uma vez, e o que isso tem a ver com a resolução de problemas? Olha, eu já vou mostrar de novo para vocês, mas se vocês olharem o nosso problema gerador, os itens A e B do problema gerador, que a gente propôs para os alunos, eles são entendidos como os organizadores avançados ou os organizadores prévios, né? Por quê? Antes do objetivo central, que era o aluno fazer
a escrita algébrica da lei da função, nós colocamos os itens A e B para que o aluno reative as suas ideias e os conhecimentos prévios. Então, essa é uma ação em que estava presente no nosso problema gerador aí, tá? Deixa eu mudar aqui a tela, deu uma paradinha. Ah lá, olha que interessante. De novo, né? Então, o que são esses organizadores prévios ou avançados? Eu coloco aqui de novo o gráfico da função, lembrando que o objetivo é o item C, ele escrever a lei da função representada nesse gráfico. Então, a ideia central é essa. Mas, para que ele chegue nesse ponto, né, nós trouxemos os itens A e B antes, para que ele consiga fazer um processo de reflexão sobre o que ele conhece, sobre as ideias desse gráfico apresentado aí. Então, o item A fala, elabora uma situação que possa ser representado pelo gráfico acima, né? Aqui está ao lado, eu coloquei ao lado, né? Mas, para ele começar a mobilizar as ideias, verificar onde que eu posso utilizar essa representação desse gráfico. A letra B, ele pede para elaborar 2 perguntas com as respostas, de acordo com a situação que foi elaborada no item A. Então, o aluno é convidado a refletir sobre o que sabe, a trazer ações, às vezes até do cotidiano, né, desse gráfico aí, dessa representação gráfica, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, esses itens A e B, eles serviram, né, claro, faz parte do problema gerador como um todo, mas como organizadores prévios, para que os alunos reativem as suas ideias, para que o professor consiga observar melhor quais são os conhecimentos prévios que os alunos possuem, visto que a avaliação diagnóstica também é um elemento importante no processo pedagógico aí do professor, da resolução de problemas, da aprendizagem significativa e assim por diante, tá? Então, essa ideia aqui a gente coloca dos organizadores prévios, que é um elemento, vamos dizer assim, né, da aprendizagem significativa, onde nós temos aí. Terceiro item dos 6 que a gente vai discutir hoje é a importância do material ser logicamente significativo. Tem autores que falam material potencialmente significativo, né? Então, o que seria isso? Um material logicamente significativo. De acordo com a ideia da teoria da aprendizagem significativa, um material logicamente significativo requer que a estrutura do material, né, que o enredo do material não seja confusa, não pode ser arbitrária, e que possa, de fato, estabelecer relações substantivas com o conhecimento ou os organizadores prévios. Então, se o meu objetivo é fazer com que o aluno escreva a lei de uma função, eu preciso trazer um material e ações que levem a isso. Então, não é de qualquer modo, não é de qualquer jeito que eu, quanto professor, e o meu aluno, pautados nesse contexto de aula, através da resolução de problemas, vamos construir juntos novos conhecimentos. Então, é importante que esse material, no caso aqui, o problema gerador em questão, ele seja logicamente significativo ou potencialmente significativo, para que, de fato, o aluno consiga ancorar novas ideias, né, fazer essa ideia da ancoragem e construir a aquisição de novos conhecimentos. E aí, em consonância a essa ideia, a metodologia de trabalho através da resolução de problemas indica que o problema gerador deve partir de onde o aluno está, sendo uma ponte entre o que ele já sabe e a construção do novo conhecimento matemático, considerando que o conteúdo necessário para a resolução do problema ainda não foi desenvolvido. Então, essa é uma relação da resolução de problemas em que mostra a importância do material ser logicamente significativo. E, claro, que o professor tenha metodologias de trabalho relevantes para a aquisição desse novo conhecimento e que seja de forma significativa, né? E aí a gente traz aqui essa relação. O problema gerador foi proposto aos alunos com objetivos claros, né? Pautados lá na LDB, pautados nos conhecimentos prévios que eu conhecia dos meus alunos, né? Pautado no que eu queria
avançar junto com os meus alunos em relação a conteúdo matemático, que é, neste caso, a função definida por várias sentenças, favorecendo a aquisição de novos conhecimentos, que acabaram ocorrendo durante a resolução do problema. Então, essa é um elemento bastante importante. De novo, a gente faz essa relação entre o material logicamente significativo e as duas, a teoria da aprendizagem significativa e a resolução de problemas. Então, deve possuir uma base adequada e coerente para raciociná-lo de forma não arbitrária e substantiva, aos tipos de ideias relevantes que os estudantes são capazes de aprender e dar sentido ao novo conhecimento. E na resolução de problemas, a gente tem basicamente essa ideia que pertence aos problemas geradores, aonde, né, não há uma solução prévia, mas há intenções claras e objetivas de ensino, de aprendizagem e avaliação, em que o novo conhecimento vai se construindo durante a resolução do problema gerador, né? Então, o problema tem que ser, vamos dizer, logicamente significativo para todo mundo que está ali, para o professor e também para o aluno. Bom, ainda outro elemento importante que são as ideias dos subsunsores ou ideias âncoras, que é um elemento bastante relevante e a sua importância aqui. Então, a gente entende lá da teoria da aprendizagem significativa que os subsunsores constituem os conceitos ou proposições que estão presentes na estrutura cognitiva do aluno, que servirão como âncora para dar sentido a um novo conteúdo ou material, ou seja, para que uma nova informação seja significativa, é necessário que o aluno crie interações específicas entre a sua estrutura cognitiva e o novo material, de modo que as novas ideias façam sentido para ele. Ou seja, aqui a gente tem uma ação muito importante, uma figura que a gente desenvolveu, que é explicando como que a resolução de problemas favorece essa ancoragem, né, para a aquisição de novo conhecimento. Como eu disse no início, né, esses pontos em azuis, eles são os conhecimentos prévios. E os alunos utilizam alguns desses conhecimentos prévios em busca de aprender de forma significativa para dar sentido ao novo conhecimento. E essa ponte entre o conhecimento prévio e a aquisição de um novo conhecimento são os ancoradouros, ou as ideias âncora, em que eles vão refletindo, eles vão reativando ideias, eles vão, junto com o professor, se questionando, experimentando, colaborando, né? Então, há ações diversas no trabalho em grupo, no trabalho com o professor, em reflexões de autoavaliação, e aí essas ideias vão crescendo e vão servindo como ancoradouro, como ideias âncoras, e ele consegue dar sentido e adquirir o novo conhecimento de forma significativa, tá? Então, assim, a gente entende as ideias que aqui a gente chama de ideias âncoras, tá? E aí, sim, a gente chega na aquisição de novos conhecimentos, né? Então, o que seria, para Ausubel e para a resolução de problemas também, a aquisição de novos conhecimentos? É quando o aprendiz é capaz de transferir de forma clara e estável, né? A gente entende estável aqui como estabilidade mesmo, né? Quando a gente fala assim, um carro tem bastante estabilidade, né? O que quer dizer? Por mais que às vezes ele desvie numa curva, tem um obstáculo, tem uma curva mais aberta, tá chovendo, se o carro tem estabilidade, a gente consegue conduzir ele melhor, né? E por mais que às vezes ele dá uma deslizada, uma saída de rota, rapidamente a gente consegue voltar ele no rumo, ou entende o que está acontecendo pelo fato do carro não estar ali muito alinhado ao que eu queria. Então, essa questão da estabilidade, a gente entende nesse sentido, né? Então, essa estabilidade, nessa questão do estável, esse novo conhecimento tem a ocorrência legítima dessa aprendizagem. Então, por mais que há ainda algumas ações que precisam ser corrigidas, o aluno tem dimensões de como fazer isso, quando fazer isso, por que está acontecendo isso. Então, desse modo, os alunos precisam conhecer um conjunto adequado de conceitos,
que permita aliar a estrutura cognitiva com a ocorrência da aprendizagem significativa. Promover mais conexões entre os conhecimentos já existentes e os novos, como promove a resolução de problemas. Então, nós enxergamos na resolução de problemas esse amaranhado de conexões, né? Porque durante a resolução do problema, os alunos, entre eles, entre a sua estrutura cognitiva, o professor, que é fundamental nessa dinâmica de aula, vão criando essas conexões e avançando na aquisição de novos conhecimentos, tá? E aí aqui a gente vê isso especificamente lá dentre aquelas 3 etapas, na etapa 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que é a plenária, né? Então, durante a plenária, os alunos discutem, os alunos refletem, o professor formaliza o conteúdo, há um papel colaborativo, há uma aula, assim, bem dinâmica, em que, de um modo geral, os alunos conseguem aprender de forma significativa através da resolução de problemas. Aqui a gente mostra também uma relação muito interessante entre a aprendizagem receptiva e a por descoberta, né? O nome já nos ajuda a entender um pouco sobre isso. A receptiva, basicamente, exige do estudante apenas aquela incorporação do que vai ser estudado, né? Ele repete algo que já foi produzido, ela tem um caráter mais algoritmo, repetitivo, e ele já sabe qual é o procedimento para chegar na solução do problema. Já a aprendizagem por descoberta, ela não se apresenta, não é assim tão linear, né? Ela já é mais dinâmica, não há uma resolução pronta. O conteúdo principal da aula não deve ser apresentado como produto final. Então, o aluno tem a oportunidade de descobrir, de investigar, né? Junto com o professor. E isso aqui, pessoal, essas ações acontecem muito durante o trabalho através da resolução de problemas, a relação da aprendizagem por descoberta, que na teoria da aprendizagem significativa é fundamental, né? Então, a gente tem aqui essa aprendizagem por descoberta na resolução de problemas, que ocorre, né, quando é subsidiada metodologicamente, e também defendida pela ideia da teoria da aprendizagem significativa, a importância de se colocar atividades em que favoreça a aprendizagem por descoberta também, tá? Não apenas por descoberta, mas a aprendizagem por descoberta também é bem evidente aqui nessas duas relações, resolução de problemas e aprendizagem significativa, tá? Bom, e aí a gente avança mais um pouquinho e finaliza aqueles 6 tópicos que eu conversei com vocês, que é a avaliação. Então, para a avaliação, é importante determinar, isso aqui é da teoria da aprendizagem significativa, né? O grau de processo em relação ao objeto durante esse processo de aprendizagem, tanto da retroalimentação, né, corrigindo rota enquanto está acontecendo, tanto do estudante quanto do professor, tá? É importante avaliar os últimos resultados da aprendizagem, não como uma avaliação somativa, né, mas todo o contexto, desde aquele momento inicial em que o aluno tenta resolver o problema gerador e todo o caminho que ele trilhou ao longo da resolução do problema, assistido pelos colegas e pelo professor. E aí, a gente tem de novo, né, essa engrenagem entre resolução de problemas e aprendizagem significativa, o elemento muito importante que é a metodologia de trabalho, né, de ensino, aprendizagem e avaliação de matemática, através da resolução de problemas, que mostra que a avaliação, nesse contexto de aula, é muito dinâmica, e que você olha, assim, para a avaliação diagnóstica, você olha para a avaliação formativa, para a coavaliação, para a autoavaliação, durante a resolução do problema gerador, naquelas 10 etapas. E, mais uma vez, então, a avaliação é um elemento comum entre a teoria da aprendizagem significativa e a resolução de problemas. E aí, mais elementos em consonância, que é as questões de dissertação. Olha que interessante. As questões de dissertação, para Ausubel, assumem um destaque, é um processo de destaque nas escolas.
oferece ao estudante a oportunidade de organizar suas ideias e apresentar evidência para construir argumentos coerentes para avaliar ideias criticamente e para expressar de modo claro e convincente. Aí, essa é a ideia. Van der Walle, que é da resolução de problemas, aponta que o ato da escrita é um processo reflexivo, conforme os estudantes se esforçam para explicar seus raciocínios e defender suas respostas, eles passarão por um período mais concentrado, né? Pensando nas suas ideias e refletindo em busca de uma aprendizagem mais significativa. E aí, mais uma vez, a gente vê isso lá nas etapas 2, 3, 5, 7 e 10, onde o aluno tem a oportunidade de escrever, né, utilizando a linguagem mãe, ou escrever uma equação algébrica, uma equação numérica, ou uma representação gráfica. Isso também aparece nessa metodologia de trabalho através da resolução de problemas. Olha aqui de novo, amostra de trabalhos, orientada por Ausubel, que diz que essa dinâmica de aula com amostra de trabalhos possibilita uma avaliação direta de traços com flexibilidade e engenhosidade e criatividade. Então, a amostra de trabalhos, como seminários e tudo mais, né, mostra esse diálogo, esse trabalho colaborativo, onde os alunos apresentam a resolução para o professor. E aí, aqui a gente mostra que isso fica bem evidente nas etapas 6 e 7, onde os alunos apresentam as suas resoluções em plenária. Então, durante a plenária, às vezes tem 3, 4 resoluções diferentes do mesmo problema na lousa. E aí, a gente vai discutindo essas resoluções, vai buscando consenso matemático, vai formalizando, através da amostra de trabalhos, o conteúdo matemático desejado para aquela aula, tá? Então, é um elemento bastante importante. Aqui, eu trago também a avaliação da aprendizagem, que é um foco próprio da nossa pesquisa de doutorado, tá? Mostrando essa relação da avaliação. E lá na aprendizagem significativa, se vocês verem, eu não errei não, tá? Tá correto. As ideias propostas por Ausubel, Novack e Hanesen, trabalhar com resolução de problemas, ele mostra que é um método válido e prático de avaliar. Em certas situações, se ocorreu a aprendizagem significativa. A resolução de problemas é definida como uma forma de atividade ou pensamento dirigido, no qual tanto a representação cognitiva da experiência prévia, quanto os componentes da situação problemática atual são reorganizados, transformados ou recombinados para assegurar um determinado objetivo, que é a aquisição de novos conhecimentos, que é aprender um novo conteúdo matemático através da resolução do problema gerador, né? E aqui, especificamente de resolução de problemas, a Levato e o Nozick aponta exatamente essas ações, essa integração entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação, em que esses elementos acontecem durante o processo de resolução do problema gerador, e não, né, apenas com um olhar de produto final, como algumas ideias da avaliação somativa trazem para nós, tá? E por que tudo é isso importante, professor? Né? Porque a gente vem com tudo isso. Dentre vários aspectos, isso também, além dessas ações, estão previstos nos documentos oficiais, né? No currículo paulista, aqui do Estado de São Paulo também a gente vê isso, mas eu trouxe a BNCC, que é um documento oficial e de nível nacional, para a gente conversar um pouquinho sobre. Então, aponta aqui, né, que a resolução de problemas é uma forma privilegiada de atividade matemática. Desenvolve a representação, o raciocínio, a comunicação e a argumentação matemática. Ou seja, propor ou participar de ações de investigação por meio do trabalho através da resolução de problemas, aqui como metodologia de ensino, pode contribuir para a aprendizagem significativa, visto que o conhecimento vai sendo construído em um ambiente colaborativo e reflexivo, buscando, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, ancorar e dar sentido aos novos conhecimentos. Então, eu fiz aqui uma
uma ação, uma reflexão balizado pela BNCC, né, que traz bastante a importância da resolução de problemas, que traz a importância da aprendizagem significativa, e essas duas ações que a gente trabalhou, pesquisou em nossos trabalhos todos aí, a qual desenvolvemos, tá? Bom, olha aqui, agora vamos suavizar um pouco, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa pesquisa e falar um pouquinho sobre essas relações aí. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo duas resoluções lá do item C, né? Então, eu coloquei assim, ó, a resolução do aluno A é a primeira e a de baixo a resolução do aluno B. É possível encontrar a lei de formação da função representada nesse gráfico? Se sim, apresente-a. Se não, justifique sua resposta. Então, o primeiro estudante, que eu chamo de A aqui, ele colocou, né, tudo bonitinho assim, né, tentou fazer uma representação usando f de x, então ele tem um domínio da escrita de uma função, ele coloca, mas a gente percebe que há alguns equívocos, né, o f de x igual a 2, se x igual a 0, não é bem isso que está lá no gráfico, né, aí ele coloca mais duas leis que constituem a função definida por mais de uma sentença, né, duas sentenças, desculpa, se for par, se for ímpar. Então, a gente vê que o aluno A, ele tem esse conhecimento prévio, então ele entende um pouquinho dessas ações. O aluno que a gente chama de B, é interessante que ele fala que não é possível escrever a lei de formação dessa função, então não é possível. Como nós pedimos para justificar, ele só escreveu, pois os valores variam, né? Então, ele não consegue escrever a lei da função usando mais de uma sentença, e ele justifica de forma assim bem simples e objetiva, que não dá porque os valores variam, né? Então, esse é o momento inicial, aquelas etapas 1 e 2, em que o aluno, através dos conhecimentos prévios, no momento individual, tenta resolver o problema gerador, tá? Então, aqui, a gente olha para a aprendizagem significativa no que tange o conhecimento prévio, e também para a resolução de problemas, e também para a avaliação diagnóstica, porque o professor consegue ver isso, e durante a resolução do problema, ver se o aluno foi avançando ou não. Depois, eu trago outra resolução aqui, que não é mais a resolução individual. Eu peguei esses dois alunos, obviamente, e coloquei de novo eles fizeram a dupla. Então, em dupla agora, é quando a gente vai avançando nas etapas 3, 4, 5, 6, em que o aluno em dupla, com o trabalho mediado pelo professor e com o colega que ele está em dupla ou em trio, vai tentando resolver o problema novamente, né? Então, depois desse momento inicial, ele volta a resolver o mesmo problema gerador. E olha, pessoal, o avanço da resolução em relação ao momento individual, né? Então, o momento individual é mais limitado às respostas. Quando eles ficam em dupla e tentam resolver no momento de partilha, de autoavaliação, de coavaliação, de reflexão, de colaboração do colega, do professor, há um avanço na resolução. Então, eles avançam, eles conseguem entender melhor o intervalo, né? De 0 a 1, o valor é sempre 2. Às vezes tem equívocos de maior igual, menor igual, mas, de um modo geral, em relação à resolução anterior, percebe-se que o aluno avançou bastante. E isso acontece através da resolução de problemas, utilizando aquelas 10 etapas, né? E mostra que o material é potencialmente significativo, que o aluno consegue ancorar novas ideias e escrever uma função mais coerente, uma função em que representa, de fato, as 4 sentenças do gráfico, porque antes não tinha isso, né? Então, há um avanço no conhecimento, na aprendizagem, que dita aqui como significativa, tá? Olha que interessante aqui. Aqui eu trouxe um recorte desses dois alunos que eles foram na lousa fazer a resolução. Olha que interessante. Então, quando a gente coloca os alunos para falar, coloca os alunos para ouvir o colega, é muito interessante. Então, eles colocaram essa resolução na lousa, eu tirei uma foto, né? E aqui tem um diálogo que eu tive com eles,
e mostrando, né, esse papel do professor como mediador do conhecimento, para que o aluno consiga fazer essa ancoragem entre os conhecimentos prévios e a aquisição do novo conhecimento, pautado numa ideia reflexiva, né, de ação, em que o aluno se coloca como protagonista daquela resolução do problema gerador, que muitas vezes é motivador, eles ficam motivados, eles gostam, eles querem acertar todos os itens, eles querem acertar o problema, eles querem entender por que errou, né, quando eles erram, não conseguem alguma coisa, eles querem entender, eles se questionam entre si, me perguntam, pergunta para o outro, e é bem interessante. Então, aqui eu coloco um recorte da plenária, do diálogo que eu tive especificamente com essa dupla, que eu chamo de A e C, né? A e B, mas aqui ficou C, mas são daqueles dois estudantes lá. Aqui também eu trago uma ação muito interessante que Ausubel propõe a evidência da aprendizagem significativa. E essa evidência da aprendizagem significativa, ela se mostra também na 10ª etapa, quando o aluno tem que propor novos problemas, a partir de tudo aquilo que ele vivenciou ou de outras ideias. Então, aqui no item C, no item E, desculpem, no item E ele coloca assim, que outra situação poderia ser elaborada ou expressa por uma função com comportamento semelhante ao da função representada no gráfico acima. Escreva detalhadamente. E aí, essa é uma resolução do momento individual do aluno, olha lá. O aluno responde assim, devido a não saber como fazer os outros, não se tem como responder esse item. E o aluno coloca isso, ou seja, quais os conhecimentos prévios que ele tem, né? O que o professor precisa fazer para que o aluno, né, avance no que diz respeito à aquisição de novos conhecimentos. Então, esse aluno, por exemplo, teve essa dificuldade, ele não conseguia fazer. Por isso a importância dos organizadores prévios, por isso a importância da metodologia de trabalho mais coerente, mais atual. E aí, pessoal, aqui tem uma resolução um pouco melhor, né? Mais robusta, com essas questões de dissertações mais claras. E aí escreve, né? Aqui já é um trabalho em dupla. É o aluno que, a princípio, falou que não conseguia fazer nada de uma outra situação, e mediado pelo trabalho do professor, né? E na ideia de propor uma nova situação semelhante ou com ideias parecidas com aquela que foi desenvolvida, ele coloca o aluguel de um carro, que varia seu preço de acordo com as horas. Então, ele falou, se você ficar 1 hora com o carro, você vai pagar R$2. De 0 a 1 hora, você vai pagar R$2, né? Ele falou do estacionamento, então aqui ele lembra, né, que aquela função definida por várias sentenças pode constituir uma situação envolvendo estacionamento rotativo, que de 0 a 1 hora ele paga R$2, acima disso, a cada hora completa, ele paga mais R$1,50, como o gráfico mostra, né, ele usa em função dos carros estacionados, então há um avanço, né, há uma aquisição de novos conhecimentos quando a gente trabalha com a resolução de problemas, tá? Trazendo aqui uma outra ideia que a gente já vai finalizar, né? As conexões, que é uma ação muito importante, tanto na teoria da aprendizagem significativa e a resolução de problemas. A professora Norma Levato e a dona Lourdes Onoshiki mostra isso, né? E elas apontam que as conexões são ferramentas para a resolução de problemas, e as tarefas propostas pelo professor aos alunos devem promover o uso de conexões nas resoluções. Por isso que o material tem que ser potencialmente significativo, por isso que o professor tem que ter intenções claras e objetivas para promover a aquisição de novos conhecimentos durante e através a resolução de problemas, né? Essa prática contribui para a aquisição da aprendizagem significativa, pois quanto mais conexões os alunos fazem, mais conhecimentos prévios presentes em sua estrutura cognitiva são acionados, são mobilizados, e estes servirão como âncora, ou como ideias âncoras, como propõe Ausubel na aquisição de novos conhecimentos.
Então, a gente tem aqui, né, um trabalho da professora Norma e da dona Lourdes Onoshiki, de 2019, que traz essa importância das conexões matemáticas para aquisição de novos conhecimentos. Aqui eu coloquei um elemento que está lá no nosso Google Sala de Aula também, né, que é uma imagem que nós construímos, quando eu falo nós, eu e a professora Norma Levato, da pesquisa de doutorado, e fizemos essas 3 engrenagens aí, associando a ideia de ensino, de avaliação e de aprendizagem, né? Não precisa ser agora, mas é uma sugestão, mediante ao exposto e considerando o contexto de resolução de problemas e aprendizagem significativa, o que você compreende dessa imagem. Então, tem um QR Code aqui, vocês podem ver, vai dar, eu acredito, tomara que dê certo, né, que vai lá para um textinho que vocês podem responder, não precisa ser agora, não é imediato, é só para eu olhar, assim, a minha fala e o que vocês compreenderam dessa imagem que está colocada aqui, tá? Eu não sei se deu certo, se todos conseguiram, mas lá no nosso Google Sala de Aula também é possível se orientar com essa questão, que também é opcional, né? Fica à vontade aí para colocar as ideias, se achar relevante, independente da área de conhecimento. Avançando aqui, então a gente conclui, né? Como a Naíma falou que eu tinha até 5 horas da tarde para falar, Van der Walle reitera que a aprendizagem se estabelece através da resolução de problemas, quando utilizamos as ideias que já temos, que são os conhecimentos prévios. Então, a gente vê uma literatura específica da resolução de problemas favorecendo o conhecimento prévio, para que, a partir delas, né, as ancoragens, a gente construa novas ideias, desenvolvendo nesse processo uma rede de conexões. Então, a gente ouve as conexões, quem não conseguiu, eu vou deixar mais um minutinho aí, né? Se não, lá no Google Sala de Aula, depois eu deixo no chat o link. Eu não sei se dá para todo mundo, porque a minha sala de aula Google aqui é amadora, né? Eles falam que tem limites, e eu não sei se de fato tem tudo isso, mas fica como sugestão aí, tá? Depois, qualquer coisa, eu coloco lá no chat, no finalzinho da apresentação. E aí a gente vê isso, né? Nas ideias do Van der Walle, associando e trazendo as relações da aprendizagem significativa. E o papel do professor, né, que é fundamental para colocar os alunos como agentes ativos desse processo de aprendizagem, trazer problemas que sejam potencialmente significativos, que essas ações didáticas e metodológicas sejam relevantes e que o aluno se coloque como protagonista dessa ação de aprender novos conteúdos de forma significativa. Que, em meio a tudo isso, há um processo de avaliação mais formativo, mais mediador, né? Em que não é apenas aquela situação em que o aluno reproduz uma ideia num dado momento, e sim em um contexto de aquisição de conhecimento pautado pela resolução do problema. Aqui estão as nossas referências, né, que a gente usou aqui nos slides. Eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para todos, né, que a professora Norma chama de livrinho verde, né, que traz bastante ideias da resolução de problemas, sugestões, e esse outro, que é um retrato da nossa dissertação, né? Quando nós fizemos esse livro, a gente trouxe algumas atualizações da dissertação, que envolve a resolução de problemas como metodologia de ensino e a aprendizagem significativa. Então, são 2 leituras que quem tiver interesse de saber um pouco mais da resolução de problemas e todas as suas relações teóricas e práticas, e uma ação voltada para a aprendizagem significativa, fica como sugestão essas 2
leituras aí, esses 2 livros que a gente colocou aqui para vocês, tá? Bom, gostaria de agradecer bastante ao grupo de pesquisa e ensino e aprendizagem de ciências e matemática da Federal de Santa Maria. Muito obrigado pelo convite, é um prestígio, é um privilégio estar aqui nessa tarde conversando com vocês. Também o nosso grupo de pesquisa e estudos avançados em educação matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, onde a professora Norma é a líder desse grupo, e a gente trabalha também com bastante ações voltadas para a educação e educação matemática. Um agradecimento também ao CETEC, que hoje, como eu disse no começo, estaria lá, e a nossa diretora, a professora Lucília, me liberou prontamente para participar desse bate-papo, desse momento tão rico com vocês. Então, muito obrigado aí ao Centro Paula Souza e à oportunidade de estar aqui. Deixo também o nosso Instagram, né, que é Res Problemas, em que sempre a gente está atualizando e colocando orientações, dicas, um monte de ideias legais lá no nosso Instagram, tá bom? Eu finalizo a minha apresentação aqui e agradeço muito a todos aí. Eu acho que parou. Pronto. Naime, eu tenho mais 2 horas ou não? Tá bom. À vontade, vai faltar tempo para a gente conversar um pouco, né? Bom. Naíma? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Bom, professor Ricardo, eu gostaria de agradecer em nome do grupo GPASsim pela excelente palestra. Eu pesquiso com a aprendizagem significativa e faço parte do grupo GEATAS, e a gente sempre fica com questões, focos muito importantes e que temos estudado muito para tentar responder quando a gente alia as tendências em educação matemática à teoria da aprendizagem significativa, e você traz com muita autoridade a questão da resolução do problema, de problemas na visão da TAS. Tá? Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Eu tenho uma questão para fazer, uma pergunta, uma questão, que diz respeito aos princípios da TAS, professor Ricardo. Nos seus estudos com a professora Norma, vocês chegaram a aprofundar ou identificar algo mais com relação aos princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora? E eu gostaria muito de saber, que para mim seria um ponto de partida. Professora, olha, nós não chegamos a avançar nesse item, né? Nós ficamos um pouco na aprendizagem por descoberta, mas nessa ação especificamente, a gente não trilhou, né? Vimos e sentimos uma necessidade que, em alguns momentos, a gente fala muito da aprendizagem significativa, da aprendizagem por descoberta, que a resolução de problemas favorece isso, mas nós percebemos que, em alguns momentos, a aprendizagem receptiva também é importante no que diz respeito a resgatar conhecimento prévio, ou até mesmo fazer com que o aluno aprenda alguma coisa que deveria ser prévia, vamos dizer assim, na matemática, para que ele consiga entender uma nova ideia mais avançada, né? Então, isso a gente percebeu, porque na nossa pesquisa, que foi comigo, inclusive eu era professor da turma, então eu conhecia os conhecimentos prévios, ou tinha dimensões dos conhecimentos prévios, porque é muito difícil falar que você conhece o conhecimento prévio de um aluno, mas eu percebi que em alguns casos, alguns alunos, eu precisava resgatar, mesmo naquela ideia da aprendizagem mais receptiva, algum elemento matemático para que ele conseguisse avançar através da resolução do problema e pela aprendizagem por descoberta. Então, isso a gente percebeu
essa importância, porque às vezes a gente fica falando muito, tudo por descoberta, por investigação, mas o aluno tem que ter uma base autossuficiente de conhecimento para que ele avance nesse sentido e nesse tipo de aprendizagem. E, às vezes, o professor precisa, de fato, por recepção, orientar aquele aluno ou aquela turma antes de avançar nessa ideia de conhecimento na aprendizagem por descoberta e assim por diante. Balizamos isso, mas essa outra ideia nós não chegamos. Certo, professor. Mas, com certeza, todas as referências dadas serão ponto de destaque para os nossos estudos no nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Bom, a professora Norma gostaria de dar algumas palavrinhas para a gente? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu só vou falar rapidamente, porque hoje o dia é do Ricardo, né? Mas como eu fui citada várias vezes, então me sinto no direito de réplica, sabe, Naíma? Isso aí, tá bom? Então, assim, eu só quero dar boa tarde, né, a todos e dizer, assim, do meu orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, sabe, Naíma? E do orgulho de ver o Ricardo fazendo essa apresentação, né? Eu suponho que aqui nós tenhamos pesquisadores em formação, né? Mestrandos, doutorandos. Então, eu quero dizer assim, do aluno que o Ricardo foi, sabe? Que ele foi, porque não é mais, né? Ele foi. Realmente, nós brincamos, eu e ele, nós tivemos um caso que durou bastante, né? Durou 10 anos, e dura ainda, sabe? Mais de 10 anos. Ele me ligou ontem, anteontem, professora, vamos escrever um trabalho para tal coisa. Vamos, Ricardo, vamos lá, né? Então, assim, de um aluno que caminhou 10 anos com pesquisa séria, sabe, assim, com dedicação, com convicção daquilo que ele faz e do que ele quer para os alunos, sabe? Um professor que acredita realmente, gosta do que faz e que acredita realmente que a pesquisa subsidia esse trabalho e ajuda a aprimorar esse trabalho, né? E que o avanço no conhecimento pela pesquisa em educação matemática é, de fato, muito importante para a sala de aula em qualquer nível de ensino. Ele se debruçou sobre essa teoria, sobre a resolução de problemas, durante todo esse tempo, né? O tempo entre o mestrado e o doutorado foi um tempo ainda de trabalho para ele, que foi quando ele escreveu o livro, publicou a dissertação. Então, são agora mais de 10 anos, nessa altura do campeonato. Foram 10 anos de muita dedicação, né? E eu quero dizer, assim, da importância que isso tem e do meu orgulho de ver o Ricardo aqui fazendo essa apresentação, tá bom? E da minha alegria de ver a Naíma aqui também, que foi minha aluna aqui no programa na Unixul, tá bom? Um abraço, viu? A todos vocês. Bom, revela, professora. Eu queria parabenizar também o Ricardo. Eu vi parte da apresentação dele lá no ENAS, em Sorocaba. Eu lembro que eram poucos trabalhos na área da matemática apresentados nesse evento. E a gente via que é uma área ainda que ainda tem um lugarzinho a conquistar, que é a área da aprendizagem significativa e educação matemática. E o teu trabalho me lembrou bastante. A professora Cecília citou os dois princípios, né, a diferenciação progressiva e reconciliação, e são os princípios organizadores do ensino que o Alcibio traz. E aí ele tem a diferenciação, a reconciliação, a organização sequencial do ensino e a consolidação, que a consolidação fecha muito com aquela parte que tu diz do debate, da avaliação. Eu gostei muito também daquela parte da autoavaliação, vou dizer assim, do aluno, porque evidências de aprendizagem significativa, ele sabia que ele não tinha
aprendizagem para aquele conteúdo, né? É bacana ler, isso mostra que, a gente sempre fala aqui no grupo, que a aprendizagem é do aluno, é ele que tem o mover esse processo, né? Então, fica bem claro nessa relação que tu faz entre esses dois autores. É bacana porque a gente vai falando da resolução de problemas e, ao mesmo tempo, a gente vai pensando, Alçober falou assim. Então, tu começa a linkar, é muito gostoso. E o bacana, eu sempre digo, numa apresentação, é quando ela não é só informativa, ela instiga a gente a pensar em outras coisas e a pesquisar e trabalhar. E esse é um tema que a professora Maria Cecília sempre fala. A resolução de problemas está aí, a gente também tem que pegar um pouco para utilizar. Eu acho que ela tem, inclusive, um orientando que está indo um pouco para essa linha. Então, acho que tu trouxe bastante coisas para a gente pensar aqui no grupo. Parabéns novamente. Eu passo a palavra para a professora Maria Cecília. Não, Naíma, muito legal. A questão que eu tinha era essa. Nós temos vários participantes, está aberto a perguntas. Temos o público do GETAS também, onde nós estudamos sobre a TAS, especificamente aqui presente. Então, vamos aproveitar para fazer as perguntas, aproveitando a presença do professor Ricardo e de sua orientadora também, né? Então, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nós vimos algumas solicitações aqui no chat, né? Que vou colocar o link da página de atividades que o Ricardo colocou. Eu coloquei também do segundo livro, eu achei da editora. Eu coloquei, mas estava faltando aquele livro verde que tu falou, do link, eu só achei no Amazon. Aí depois eu coloco aqui o link para o pessoal também. E quem quiser, a gente está com a palestra dele à disposição. É só enviar um e-mail para o grupo. Tá? O Everton levantou a mão. O professor Everton levantou a mão, isso. Boa tarde, professor Ricardo. Não é tanto assim uma pergunta, eu acredito que foi assim super bem explanado o tema, foi bem claro, bem objetivo. É mais eu até me chamo muito a atenção sobre o que o aluno já sabe, né, e o que ele ainda entende como sendo uma lacuna no conhecimento dele. Tu já fizeste alguma reflexão sobre a metacognição? Que eu trabalho sobre a associação entre a aprendizagem significativa e a metacognição, e me parece que no teu discurso tem várias situações em que eu consegui perceber, né, que tem frases que é da metacognição. Não sei se tu tens esse conhecimento ou se foi apenas uma coincidência, dado a proximidade que a aprendizagem significativa tem da metacognição, mesmo que ela não é implícita, tá? Explícita, ela puxa ao aluno ter mais consciência do que ele aprende. Tudo isso me parece que é um discurso de alguém que já conheceu um pouco da meta. Se pudesse só isso é muito pessoal, sabe? Para mim é bem esclarecedor. Obrigado pela colocação, professor Everton. Na verdade, sim, a fundo a gente nunca trabalhou isso, mas a gente fala das ideias metacognitivas, né, dessas concepções de metacognição no trabalho de dissertação, a gente tangencia mesmo, não aprofunda, porque o objetivo era um pouco diferente. Mas quando eu estava pesquisando tudo para trazer à tona todos esses dados e fazer essa relação entre a aprendizagem significativa e a resolução de problemas, eu li um pouco sobre metacognição, né? Entendi um pouco, até na minha fala às vezes está embutido isso. Eu não trago na minha pesquisa, nem no doutorado, nem no mestrado, e isso muito forte, mas eu tenho dimensões dessas relações metacognitivas que estão presentes nas duas ideias. Eu vejo que elas caminham muito próximas, né? Mas a fundo numa pesquisa. Tá? Não sei se era basicamente isso, né? Mas a gente balizou essas ideias
mas, assim, para eu ter um conforto na escrita, para eu olhar um pouco melhor para isso, mas não como pesquisa, como relação de conclusões da pesquisa que a gente desenvolveu. Sim, é isso, perfeito. Obrigado. Inclusive, né, professor Everton, pode ficar como uma futura pesquisa, essas relações metacognitivas, né, na resolução de problemas associado a TAS, né? Então, eu não vi nada ainda. Talvez são coisas que vão acendendo ao longo das discussões, tá? Eu estou pesquisando a associação entre as duas e, inclusive, quando eu cito estratégias de ensino, tem a resolução de problemas, né? Porque como eu trabalho na área da engenharia, a resolução de problemas naturalmente é bem-vinda na área, já é bem explorada, né, pelo professor, mesmo sendo um bacharel sem preparação nenhuma para a parte da docência, né? É um recurso que acaba auxiliando muito esse professor, né? Muito obrigado. Disponha. Professora Norma, tem a palavra. Everton, eu só queria te dizer do seguinte, de fato, eu e o Ricardo não ficamos explorando os aspectos relacionados à metacognição na pesquisa dele. Eu considero que a segunda pesquisa dele, a de doutorado, tem uma amarração melhor com aspectos ligados à metacognição, tá? Especialmente quando ele situa em algumas etapas, que a gente chama de etapas do trabalho com resolução de problemas, do jeito como a gente defende, quando ele situa a autoavaliação e a coavaliação, que é aquela que se faz pelos pares, tá? Por que eu vejo isso? Porque a autoavaliação é aquele momento em que o aluno olha para dentro dele mesmo, né? E na coavaliação, que se mostra no nosso trabalho, especialmente no trabalho em pequenos grupos, quando o colega expõe o jeito que resolveu e negocia com o seu amigo a resolução e tenta chegar a um consenso, então tem um retorno do pensamento do aluno àquilo que ele fez. O que eu tinha pensado, mas eu tinha feito assim porque eu pensei tal coisa, né? Então, assim, quando... eu sou suspeita para falar, tá bom? Sou suspeita para falar, mas essa forma de trabalho tem muitos momentos, muitas oportunidades de o aluno olhar para os seus próprios processos, para ele olhar para dentro dele mesmo, né, e rever a trajetória de raciocínio e de desenvolvimento da resolução de um determinado problema, tá bom? Então, acho que nesse sentido, a metacognição vem com muita força, né? Na linha de resolução de problemas, o queridinho da metacognição é um autor americano, mas o trabalho dele não é recente, mas é clássico, né? É clássico, que é o Alan Sheffield, norte-americano, tá bom? Ele tem um trabalho que é realmente clássico, que se não me falha a memória, chama inclusive Resolução de Problemas e Metacognição, chama uma coisa assim, diretamente uma coisa assim, tá bom? Se você quiser ver isso, entre em contato comigo, que aí eu penso com calma e localizo esse trabalho para você, tá bom? Então, assim, é claro que numa pesquisa de mestrado ou de doutorado, a gente faz opções por aprofundamentos teóricos, nisso ou naquilo, né? E não foi o objetivo do Ricardo realmente se debruçar sobre a metacognição, mas tem tudo a ver com a resolução de problemas. E acho que tem tudo a ver com a teoria da aprendizagem significativa, tá bom? Acho que tem. O especialista aqui em teoria da aprendizagem significativa é o Ricardo, não sou eu, né? Agora é ele, mas eu acho que tem tudo a ver, tá bom? Obrigada, Naima. Naima está falando sem áudio. Sem o áudio, Naima. Agora, tem várias parabenizações pelo teu trabalho aqui no chat, não sei se já deu uma lida, e tem um comentário da professora Angelice, que faz parte aqui do nosso grupo, e está lá em Pernambuco,
E ela colocou, gente, gostei muito das informações. Sei que a situação problema é um dos passos na elaboração da MOEPS. Não sei se tu entende daquelas unidades, o que é de ensino potencialmente significativas do que o Moreira fala, né? E já fiquei analisando como inserir essa parte no meu objetivo de pesquisa na biologia. Ela deixa aqui o comentário dela no chat. A gente conversa com bastante colegas, né, e mostra a resolução de problemas, a gente fala muito da matemática, mas quando a gente entende que é uma metodologia de trabalho, a gente pode utilizar na física, talvez na biologia, desde que a gente olhe para isso como a construção de um novo conhecimento, né, e foi aí que, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais de resolução de problemas, começou a me acender essa luz. Falei, bom, pera lá, a aprendizagem significativa fala desses elementos, né? Hoje eu pontuei aqueles 6, conhecimento prévio, material potencialmente significativo, e assim por diante. E a resolução de problemas também aponta isso, né? Não adianta eu propor um problema para o aluno se eu não vou conseguir fazer com que ele aprenda novas ideias, novos conceitos, porque ele não tem na sua base cognitiva, na sua estrutura cognitiva, aquele conhecimento prévio necessário para que eu avance. E aí eu comecei a refletir bastante, a professora Norma me ajudou muito, né? Eu fico muito feliz quando ela participa. Tem gente que fica nervoso quando ela participa, eu não fico, eu fico até confortável, eu gosto quando ela participa desses momentos, porque ela sempre traz contribuições também, e eu me sinto até mais à vontade, né? E ela incentivou muito e ajudou muito, e eu fui pesquisando. A Naíma também foi num seminário meu, deu algumas ideias, né, dessa ideia não só de aquisição, mas de retomar alguma ideia, algum conteúdo que a aprendizagem significativa também propõe, e aí a gente foi avançando nisso. Então, é importante entender que a resolução de problemas, que é um elemento, né, a gente chama da matemática, mas pode transitar para outras áreas, para outros temas também, né? Professor Felipe? Professor Ricardo, eu estou com a minha câmera desligada aqui porque a internet está bem ruim aqui na minha cidade, mas em relação a tudo que tu falou ali na tua palestra, falando daquela engrenagem ali, né, que a gente verifica que influencia diretamente dentro de um contexto de aprendizagem, a gente vê que tem algumas outras situações que também influenciam diretamente ali dentro, né, de forma implícita, que é o contexto, né, quando o professor apresenta um problema para verificar talvez a aprendizagem significativa do aluno ao final do evento educacional, a gente vê que existem não só aqueles fatores ali que são avaliação, ensino, aprendizagem, mas também a gente enxerga o contexto educacional, né, dentro da sala de aula, o contexto do aluno influenciando dentro da aprendizagem, e também o conhecimento que é verificado pelo professor dentro daquele problema, né? E aí eu vi que tu colocou na tua imagem ali uma orientação de aprendizagem. Também concordo, né, que exige uma certa orientação ali dentro daquele contexto educacional, mas às vezes, dependendo da situação, do problema que a gente apresenta, pode acontecer uma desaprendizagem, então uma outra orientação para aquela situação, né? E nem sempre. Então existem diversas situações que influenciam. Então me parece que aquela engrenagem ali, ela tem algumas outras engrenagens ali dentro dela mesmo que estão influenciando ali dentro, né? E não são só elas. Exatamente, né, professor Felipe? A gente coloca essa relação do ensino, da aprendizagem, da avaliação nessa engrenagem, né, e esse movimento, para indicar que são 3 elementos importantes, né? O ensino, o professor tem que estar pautado metodologicamente, ele tem que ter objetivos claros. A resolução de problemas vem trazendo esse subsídio para um trabalho nas aulas de matemática mais interessante, mais desafiador, mais investigativo. Então, isso a gente olha para o ensino, né? A aprendizagem
é importante que o aluno tenha essa predisposição para aprender, essa volição, que também até Ausubel coloca isso, ele tem que, né, tem coisas também que depende de quem aprende, do aprendiz, que coloque ele como protagonista, que ele olhe naquela situação problema, ou no problema gerador, como a gente chama, um elemento desafiador, uma motivação para que, durante a resolução daquele problema, o aluno, nesse processo, como a professora Norma falou, de coavaliação, né, que favorece um trabalho colaborativo, de partilha, né, essas relações metacognitivas que a gente trouxe aqui, em que o aluno se sinta parte da aula, né, eles ficam muito à vontade, eles vão para a lousa, eles explicam, alunos que eram, assim, bem quietos, tímidos na aula de matemática, eles mudam esse comportamento, eles se colocam mais ativos, eles vão para a lousa, eles conversam com outros colegas que às vezes nem conversou direito, né, nos grupos de trabalho, para tentar resolver aquele problema. Então, essa é a ideia do ensino, da aprendizagem, desculpa. E a avaliação, que foi o tema da nossa pesquisa de doutorado, aparece muito amarrada com tudo isso, né? Então, a gente coloca essa engrenagem para mostrar que a avaliação, ela acontece como um processo, durante essa interação do professor, desde o momento inicial, né, que a gente chama de avaliação diagnóstica, mas é naquela percepção dos conhecimentos prévios, como eu disse, às vezes não dá para saber tudo, né, mas para que o professor tenha um pouco mais de suporte para olhar para isso, para ver o que o aluno dele já conhece e quer avançar em relação ao conteúdo matemático, né? Então, a avaliação, ela acontece como um processo integrada ao ensino e à aprendizagem. Então, essa engrenagem, ela é mais nesses aspectos, nessas vertentes. Certamente, tem outros elementos muito fundamentais por trás dessas engrenagens, né? Que são os saberes do professor, quando a gente fala em ensino, que são as relações cognitivas, metacognitivas, socioemocionais do aluno, quando a gente fala em aprendizagem, né? E tudo isso interfere e se posiciona para o processo avaliativo formativo, mediador, diagnóstico, somativo, e todas aquelas facetas que acontecem durante a avaliação em uma aula, seja ela de matemática, de história e assim por diante. Então, esse aspecto que a gente busca, ou buscou, né, mostrar na nossa... Isso aí já é mais da ideia do doutorado, em relação a esse movimento da resolução de problemas e aprendizagem significativa. Obrigado, professor Ricardo, por trazer todos esses levantamentos ali dentro da tua fala, porque é bem importante, né, para o professor, quando ele vai para a sala de aula, ter todos esses fatores que influenciam diretamente o aluno no momento da resolução de problemas. Né? Exatamente, Felipe. E quando a gente fala aqui de resolução de problemas, não é para trabalhar todas as aulas, né? Às vezes a gente comenta com os colegas, né, especificamente da resolução de problemas, em cursos, palestras, mas demanda muito tempo. Não demanda, né? Depende das suas estratégias e das suas intenções. E não precisa trabalhar com resolução de problemas o tempo todo, todas as aulas, né? Existem vários tipos de metodologias de trabalho em sala de aula. A resolução de problemas é uma das possibilidades que a professora Norma trouxe, que o nosso grupo pesquisa há muito tempo, que traz bons resultados para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. Então, assim, é interessante lançar mão dessas metodologias que se fundamentam em pesquisas, que são orientações dos documentos oficiais. A gente vê desde dos parâmetros curriculares nacionais, dos PCNs, essa orientação de trabalhar através da resolução de problemas. A BNCC traz isso ainda mais, né, evidente. Se a gente olhar o currículo paulista, que é o daqui de São Paulo, que a gente tem um pouco mais de contato, eles falam muito do trabalho através da resolução de problemas nas aulas de matemática, inclusive, dentro de uma das competências da BNCC, aponta a importância de se trabalhar com resolução de problemas. Então, é nesse aspecto que a gente defende, vamos dizer assim, né,
o trabalho através da resolução de problemas. E quando favorece a aprendizagem significativa, como eu tentei colocar aqui para vocês, alguns elementos fundamentais da TAS, nossa, por que não trabalhar, né? É uma situação que potencializa a aprendizagem dos meus alunos durante as minhas aulas. Essas nossas intenções, de compartilhar ações didáticas em que o professor de matemática e de outras áreas consiga avançar em relação à aquisição de novos conhecimentos. Eu acho que o Ulisses levantou a mão. Sim, professor Ulisses tem a palavra. Sim, obrigado. Ricardo, não é nenhuma pergunta, mas assim, eu estou acompanhando aqui toda essa discussão e muito interessante, né? Mesmo não sendo da área da matemática, né? Mas gostaria só de colocar, principalmente agora, neste último momento em que o Ricardo fala sobre que não é necessário e não é obrigatório, né? Em nenhum momento se fala sobre utilização contínua, né? Mas a gente identifica algumas semelhanças até recentemente por ter participado no encontro presencialmente da capacitação do nosso colega aqui do CETEC, né, que é o professor Davi, que ele é da geografia, mas também falou, né, bastante sobre ensino por problemas, instrumentos de trabalho em equipe, né, e nessa utilização das metodologias ativas é muito interessante. Então eu gostaria de colocar assim que mesmo não sendo da área, né? A gente é de outra área do conhecimento, mas assim, perfeitamente a gente consegue compreender e entender, porque nós estamos na sala de aula, né? A gente entende a necessidade dessa utilização em determinados momentos e das possibilidades temáticas que a gente consegue desenvolver, né? Trabalhando ali no desenvolvimento de competências, alinhado à BNCC, alinhado ao nosso plano de curso e com diferentes objetos do conhecimento. Então, mesmo na literatura, né, nós já tivemos experiências aí exitosas, né, no sentido de utilização dessas metodologias. Então, eu só quero agradecer, né, pelo convite do professor Ricardo, por estar aqui, tendo a oportunidade de acompanhar essas discussões tão pertinentes e que a gente consegue aí linkar com todas as áreas do conhecimento, né? Então, parabéns, Ricardo, pela sua didática, né, em trazer isso para nós. Nossa, incrível, são momentos assim muito pertinentes mesmo. Eu gostaria de agradecer e estou achando muito interessante acompanhar toda essa discussão aqui. Obrigado. Eu que agradeço, o Ulisses, ele eu já falei, talvez valha a pena repetir, que eu falei no comecinho, ele é um colega de trabalho do CETEC, trabalha com formação de professores na área de linguagens, língua portuguesa, e é meu vizinho de mesa, né? Eu fico na matemática, ele fica na linguagens, a gente troca algumas figurinhas, mas isso é interessante, né? Essas ações e essas reflexões que as falas dos colegas trazem para nós. Mais alguém? Eu quero chamar a atenção, o nosso grupo GP, assim, a grande parte dos componentes são de Santa Maria, então alguns não puderam estar presentes hoje, eles vão ver a filmagem depois. Inclusive, eu digo para todos que quiserem compartilhar, nós temos um link, um canal no YouTube, onde vai ser disponibilizada essa palestra, o GP Assim, e as palestras geralmente são colocadas também no nosso grupo do Facebook, que a gente anuncia quando tem essas palestras abertas. E aí eu chamo a atenção para a professora Maria Cecília, que hoje ela está dentro do carro, numa rua vizinha à casa dela, para conseguir internet para poder participar dessa palestra, né? Então, a solidariedade a todos os santamarienses e ao Rio Grande do Sul em geral, que estão enfrentando esse momento difícil e que muitos, mesmo assim, conseguiram participar dessa palestra, né? A próxima palestra nossa, eu já vou deixar aqui o convite, deixa eu só pegar aqui a minha janela, vai ser do professor da área de física, mas deixa eu ver se ele vai aqui. Ela é Como Promover a Aprendizagem Significativa, do professor Luiz Marcelo Darros, lá da Universidade de Passo Fundo. Aí vai ser dia 16 de maio, a nossa próxima reunião aberta. Vocês já estão convidados. Professora Maria Cecília, como está? Obrigada por organizar, encabeçar a palestra hoje, professora Naíma, por apoiar, como sempre,
Eu agradeço a presença de todos novamente e parabenizo o professor Ricardo e coloco-me assim até numa posição de entrar em contato para maiores discussões, tá, professor Ricardo? Porque é um assunto que interessa muito para os PPGs em que eu atuo aqui, certo? Muito obrigada a todos. Eu também agradeço muito a professora Maria Cecília, a Naíma pelo convite. Estou inteiramente à disposição, sabe? Pode me contatar. Eu coloquei até o link do nosso Google Sala de Aula. Eu gosto de montar esses Google Sala de Aula, mesmo com algumas coisas, porque de vez em quando alguém pergunta, quer o contato, tá ali, tenha lá os elementos daquele momento, daquele dia, né? Então, eu me coloco à disposição. Agradeço. A gente sempre aprende mais do que ensina quando a gente dá uma palestra, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, meus colegas, novos colegas que a gente acaba fazendo nesse momento aqui, e me coloco à disposição para o que for preciso. Estou lendo aqui alguns depoimentos. Gostei da resolução de problemas, vou usar nas minhas aulas, tive ideias. A professora Norma também é bem bacana para trabalhar com isso, para falar sobre resolução de problemas, e em algum momento que quiser especificamente, né, falar da metodologia, a gente está à disposição, né, dentro de tantos afazeres, um a mais ou a menos não vai fazer mal. Então, a gente sempre está à disposição de todos aí, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado, uma excelente tarde para todos, e um grande abraço. Se todos puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto para encerrar o nosso evento dessa tarde.